Jovens do sétimo ano, é um prazer estar aí mais uma vez com vocês. Espero que todos estejam aí muito bem. Hoje nós vamos falar de assunto novo. Vamos dar uma breve introdução aí para que vocês não sintam o baque assim tão forte, né? Mas eu sei que vocês vão tirar de letra, porque o assunto é bastante interessante. Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida e nós primamos sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. E hoje nós vamos falar de números positivos e números negativos. Até hoje, né, no nosso estudo, nós não tínhamos adentrado a respeito desses números negativos, né? No sexto ano, vocês estudaram o conjunto dos naturais e viram que os naturais eles estão sempre começando do zero ao infinito, né? E a gente ainda não tinha se deparado com esse assunto, mas um assunto bastante interessante, eu sei que vocês vão gostar demais. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e nossa disciplina é matemática, né? A melhor e mais proveitosa de todas. Vamos lá. Então, falar de números positivos e números negativos, né? Então, nós vamos estabelecer algumas relações. E eu sei que vocês já são craques nessas coisas, porque são coisas do seu dia a dia, né? Quem nunca ouviu falar que, por exemplo, alguém está em uma determinada região que está fazendo frio, né? Nos telejornais tem o pessoal que fala da climatologia, né? Aqui no nosso Brasil, por exemplo, na região Nordeste, é uma região mais quente, mas temos a região Sul, né? Que às vezes no noticiário diz que está abaixo de zero, né? Neve está caindo. Então, essa relação de dizer que está abaixo de zero, ela vai arremeter justamente para esses números negativos. E acima de zero, ela vai falar justamente desses números positivos. Então, ó, aqui a temperatura está 10 graus positivo. Isso quer dizer o quê? Ó, que eu tenho uma relação, eu tenho um padrão aqui, uma divisória, né, que é o zero, e ela diz, quando ela diz que está 10 graus positivo, é porque ela está acima dessa temperatura, então ela está com 10 graus positivos. E o jovem aqui que está dizendo, aqui a temperatura está a 10 graus negativos. Então, ó, 10 graus negativo é dizer que essa temperatura está abaixo de zero. Então, é algo que vocês já estão familiarizados no seu dia a dia. Falar de número positivo ou número negativo, ela dá essa ideia de que vocês já estão craques, vocês já sabem falar disso. O problema é que não tinha sido apresentado ainda durante ou sistematicamente, metodologicamente, na vida de vocês na sala de aula. Mas agora vocês vão se deparar e vão ver que é muito fácil falar de números positivos e números negativos. Outra ideia que você vai ter de números positivos é quando você fala, por exemplo, de altitude, né? Quando você fala de altitude, você está falando ou pode se arremeter a números positivos e números negativos. Olha só, quando fala de altitude, o padrão, o zero, a linha que divide essa parte para cima ou para baixo, é justamente o nível do mar, né? Então, o nível do mar é como se fosse o zero. Ele é o zero na escala. Tudo que está abaixo
desse nível do mar, ele vai nos arremeter, ele vai falar a respeito desses números positivos. Por exemplo, ó, eu tenho o ponto C e o ponto B, ó, eles estão abaixo. Já esse ponto A, ele está acima do nível do mar, certo? Então, ó, se eu desse valores aí para esses pontos, então, por exemplo, o ponto C está a 80 metros abaixo do nível do mar. O ponto B está a 30 metros abaixo do nível do mar. E o ponto A está a 200 metros acima do nível do mar. Então, se eu fosse falar a respeito de números positivos e negativos, o que você iria ter aí? Que o ponto C, ele vai ser o quê? Menos 80, porque ele está abaixo. Então, esse sinalzinho aí seria o sinal negativo. Esse sinal negativo estaria dizendo que ele está abaixo do nível do mar. O 30, o ponto B, também estaria abaixo do nível do mar. Então, seria menos 30, né? O ponto B seria menos 30. E o ponto A seria o ponto acima. Então, se ele está acima, ele seria positivo. Então, mais 200 metros. Ok? Então, ó, o que está abaixo do nível do mar, negativo. O que estão abaixo do nível do mar, o sinalzinho negativo. E o que está acima do nível do mar, o sinal é positivo. Ok? Outra ideia em que se você tem práticas de números positivos e números negativos, né? Hoje em dia, nessa situação aí de pandemia, o pessoal está falando muito dessa relação de crise, né? De questão de que algumas pessoas foram reduzidos o seu salário, né? E não estão conseguindo pagar as contas e o orçamento dela está no vermelho, né? Então ela está no prejuízo, está no declínio, né? Quem nunca ouviu falar que o pai ou a mãe, né, está no vermelho? Estar no vermelho é dizer que você está com um saldo aí negativo, né? Então, quando se fala de prejuízo, você está falando de um saldo negativo. A pessoa está numa situação ruim. Mas, do contrário, né, quando as finanças vão bem, né, espero aí que essa pandemia acabe, né, para que o nosso Brasil prospere aí e a gente veja essa recuperação mais do que imediata, né? As finanças da população brasileira crescendo, pagando todas as dívidas e a gente andando aí no lucro, né? Então, quando você ouvir falar de lucro, quando a pessoa está lucrando, aí o saldo dela está positivo, ela está rindo à toa, né? Então, quando você está no prejuízo, você está com um saldo negativo. Mas quando a gente tem lucro, tem dinheiro sobrando, então o saldo é positivo. Isso vai ser interessante para a gente fazer o jogo de sinal, né? Quando se fala em dinheiro, fica mais fácil aprender o jogo de sinal. Então, mas isso é só para uma próxima aula. Então, nós vamos ver aí, certo? Olha, pessoal aí que gosta de futebol, né? Nesse período nós não estamos podendo jogar nosso futebol, mas olha só o que aconteceu aí. O Bahia ganhou do Vitória por 5-2. Quando se fala em saldo de gol, quando você vê ali o repórter dando a classificação ali dos times, né? Ele fala de número de vitória, número de derrota, número de empate
E a última partezinha ele fala do saldo de gol, que também é um critério de desempate para dizer quem é que está na frente ou atrás, né? Então, esse saldo de gol, ele também vai arremeter a números positivos e números negativos. Ora, o Bahia aí, no caso que venceu, ele estaria com saldo positivo. Já o Vitória que perdeu, o saldo dele seria um saldo negativo. Então, se eu fosse falar de saldo aí, o Bahia, né? O Bahia, ele estaria com um saldo de gols de 3 gols a mais. Quer dizer, se você pegar 5 menos 2, dá 3. Então, o Bahia superou o Vitória em 3 gols a mais. Já o Vitória, né, ficou com um saldo negativo. De quantos gols? Também de 3, né? Então, esse saldo do Vitória aí, no caso aí, seria um saldo negativo, porque ele pegou 3 gols a mais, né, do que o outro time. Ele só fez 2 e pegou 3. Então, veja que nós estamos colocando aí situações em que vocês já estão vivenciando isso no dia a dia. Falamos de temperatura, falamos de prejuízo e lucro, falamos de saldo de gol. Tudo isso vai arremeter justamente a números positivos e números negativos, né? Então, esses são novos números que vocês vão ter que se situar, né? Então, até aqui você conheceu o quê? Os números naturais, que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitos. Mas agora você vai lidar, você vai ter que, né, se colocar ou se situar nessa nova realidade, que é justamente os números negativos. E os números negativos, aí você tem menos 1, menos 2, são os mesmos números positivos, só que com sinal negativo, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente. Do mesmo jeito que é infinito para o lado positivo, vai ser infinito para o lado negativo. E aí você vai fazer essa relação de que quando você lida com os números naturais, você sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Esse novo conjunto que vocês estão vendo, que é chamado de conjunto dos números inteiros, ele é infinito tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, ele é infinito dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo, certo? Então, os números inteiros, né? Os números inteiros, eles envolvem todos os números naturais. Isso quer dizer o quê? Que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Então, ó, você conhecia lá no sexto ano os números naturais, que eram 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e infinito, né? Você conhecia os números positivos, que era a exceção do zero, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você conhece agora os números negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. E quando eu junto os números positivos, os números negativos e o zero, aí eu vou ter justamente o conjunto dos números inteiros, que o zero vai ser o centro, o zero aqui é o centro, à direita do zero eu tenho os positivos e à esquerda do zero eu tenho os negativos, certo? Então, ele vai representar essa reta, né, numérica. Olha, esse era o conjuntinho que você conhecia, o conjunto dos números naturais, né? Só que agora eu tenho um conjunto maior do que ele, que esse conjunto naturais está dentro dele, né? Então, ó, eu tenho agora um conjunto
envolvendo esse conjunto dos naturais. Como é o nome dele? Isso mesmo, conjunto dos números inteiros. Então, esse é um novo conjunto que nós vamos estudar a partir de agora. E aí você vai aprender a regra do jogo de sinal, né? Quando é que alguns podem até se confundir, mas eu tenho certeza que tem dicas extraordinárias para vocês não se confundirem e fazerem os exercícios bem interessantes, certo? Então, nossa reta numérica, né? Olha só como é a reta numérica. Então, a nossa nova reta numérica mudou, né? Agora, nós temos a origem. A origem é quem? O zero, né? Então, dentro dos inteiros estão todos os números naturais. Os inteiros são infinitos para frente e para trás, né? Como eu disse, né? É infinito para a direita e é infinito para a esquerda. Então, quem é a origem? É o zero. Continua sendo a origem. Só que agora eu vou ter números para o lado direito e números para o lado esquerdo. E aí, ó, a colocação dele. Então, os inteiros são infinitos para um lado e para o outro, não é isso? Então, ele agora é infinito de um lado e do outro. Então, os naturais fazem parte dos inteiros? Com certeza, né? Todo número natural, eu posso dizer e afirmar com toda certeza e convicção, todo número natural é um número inteiro. Mas nem todo inteiro é natural. Como assim, professor? Ó, por exemplo, o número 3 é natural. Ele é natural e é inteiro. Além de ser natural, ele também é inteiro. Já o menos 3, ele é inteiro, mas não é natural, porque não existe número natural negativo. Pronto, só isso, né? Todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Ok? Então, essa é a parte aí, ó, essa parte do zero até o infinito, né? Ele vai representar quem? Isso mesmo, os números naturais. E na próxima aula, né, nós já vamos falar de módulo de um número. Vamos aprender também a respeito de oposto, né, que é muito interessante para você aprender jogo de sinal, certo? Então, nossa aula por hoje era até aqui, essa introdução dos números inteiros. Então, agora você já sabe que você já praticava o conjunto dos inteiros sem saber que ele era um número inteiro, né? Falando de temperatura, falando de altitude, falando de saldo bancário, né? Saldo de dinheiro que você tem, quando está sobrando é lucro, é positivo, quando está devendo é negativo, e aprendeu que os números naturais estão dentro dos inteiros, né? Então, eu tenho agora uma reta maior, né? Crescendo de um lado e do outro, sendo o zero a origem, do lado direito os números positivos, do lado esquerdo os números negativos. Os naturais, eles eram infinitos. Eu sabia onde começava, mas não sabia onde terminava. Já os inteiros, ele é infinito, porque eu não sei nem onde começa e nem onde termina, né? Então, você tem justamente esse conjunto aí muito maior, né? Por isso que ele envolve o conjunto dos naturais, certo? Então, pessoal, vou passar algumas atividades. Espero que vocês me devolvam, né, tanto as atividades de hoje como da semana passada, porque aquela era referente à terceira nota. A partir de hoje, né, essas atividades serão para a quarta nota,
quarta nota, que é a última do primeiro semestre, certo? Então, valeu e até a próxima.